Amém, seja bem-vindo, obrigado por acessar o nosso canal. Se possível, compartilhe o nosso conteúdo e se inscreva na nossa página. A palavra de hoje baseia-se no capítulo 13 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, e fala do momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. O texto diz que era um momento bastante tenso para o Senhor Jesus Cristo, pois ele sabia que a sua hora de ir para o Pai se aproximava. E aquele contexto também Jesus sabia que Judas seria o seu traidor. Jesus já sabia disso, sabia de tudo que estava prestes a acontecer. Mas o texto diz que ele, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Coisa extraordinária. Jesus, sendo sabedor de tudo, ele não teve resistência ou rejeição pelos seus discípulos, mas os amou, conforme diz a palavra de Deus. O texto diz que após a ceia, ele levantou-se, cingiu-se com uma toalha, pegou uma bacia deitando água, dirigiu-se aos discípulos para lavar-lhes os pés. Aproximando-se de Pedro, Pedro questiona: Senhor, lavas-me a mim os pés? Jesus diz: o que eu estou fazendo agora, Pedro, tu não entendes, mas depois tu vais entender. Nunca me lavarás os pés, disse Pedro. Então, Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Não? Então, Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Aí Jesus diz: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. Lá no versículos 13 e 14, nós vamos ver Jesus dizendo assim: se vocês me chamam Senhor e Mestre, e eu sou, como eu lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu quero chamar sua atenção para esse fato do lava-pés, é que Jesus não estava ali instituindo a cerimônia do lava-pés para a igreja, literalmente. Essa é uma lição que precisa ficar bem fixada aí na sua mente. Ele não estava instituindo a prática do lava-pés. Jesus estava ensinando lições preciosas, e a primeira delas é o versículo de número 5, que fala exatamente de uma atitude de humildade da parte de Jesus, pois a cerimônia do lava-pés era algo que era exercido, praticado pelos judeus, quando chegavam pessoas em suas casas, fossem eles da família, ou mesmo visitantes, ou coisas do tempo, do tipo, quando eles caminhavam em suas estradas poeirentas, eles chegavam em casa, lavavam os pés, e principalmente os que chegavam, certo? Então, o que acontece? Esse serviço era feito pelo menor da casa, o escravo. Se houvesse 2 escravos, o menor deles que deveria exercer aquele serviço. Ao fazer isso, Jesus estava dando-lhes uma lição de servo, de humildade, de alguém que estava ali para servir e não para ser servido, de alguém que estava ali para obedecer ao seu Senhor e não resistir às ordens do seu Senhor. Tá? Quando Pedro tem aquela reação, Pedro estava tendo uma visão natural da cerimônia, do ato. Por isso que ele teve aquele impulso de rejeição. Porque quando nós temos a visão natural das coisas, quando ouvimos palavra vinda de Deus, ou ensinamentos da parte do Senhor, a nossa resposta nem sempre é condizente com o propósito do ensino. Dá para entender isso? Por isso que Jesus já adiantou logo: o que eu estou fazendo agora você não vai entender, depois você vai entender. Aí quando Pedro diz: não, Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça, Jesus ensina a segunda lição, dizendo assim: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. Ou seja, Pedro, os que estão identificados comigo, os que já foram alcançados, que já foram convertidos,
que já se chamam meus discípulos, não precisam mais ser exatamente salvos novamente. Em outras palavras, estou aqui fazendo uma aplicação ao sentido do que Jesus fala, certo? Então, Pedro, é necessário que haja sensibilidade para que a palavra de Deus seja recebida em seu coração de maneira que ela não traga confusão à sua mente ou resistência ao seu coração. É requerido de todos aqueles que foram alcançados pela graça, discernimento, e o discernimento se dá exatamente pela presença, pelo Espírito Santo de Deus. Paulo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As naturais discernem naturalmente. O homem natural discerne as coisas naturalmente. E o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Terceira lição. Jesus está nos dizendo quando ele diz assim, que quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. Ele está dizendo da necessidade de uma prática constante de reconhecimento de pecados, de confissão de pecados, para que a vida esteja dia após dia em sintonia com o propósito de Deus. O lava-pés tem esse significado de uma constante entrega do coração, de uma purificação da alma, para que a vida esteja devidamente agraciada diante de Deus. Então, eu repito, Jesus não estava instituindo a cerimônia do lava-pés. Jesus estava ensinando a lição da humildade, da sensibilidade e da prática constante da confissão de pecados. O lava-pés tem esse sentido, tá? Todos os dias nós estamos sendo empoeirados pela prática do pecado e precisamos ser lavados pelo sangue de Cristo Jesus, pela graça do perdão, para que nele tenhamos liberdade de aproximação ao seu trono de graça. Vamos orar? Deus, obrigado por esta oportunidade, pela sua palavra, pelo ensinamento da mesma. Renova o nosso coração, abre a nossa mente, dá-nos a perspectiva da vida espiritual, do reino eterno. Enche o nosso coração de gozo, por já termos sido banhados pela tua palavra, e em nome de Jesus, haja consciência de que somos pecadores e precisamos, dia após dia, termos o nosso coração limpo pela palavra de Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e te dê graça dia após dia. Obrigado e até a próxima oportunidade.